Gente, na falta de um CAC assassino, né, que resolveria todos os problemas daquele tipo de jornalismo sem perguntas, que torce todo e qualquer fato para adaptá-lo às suas teorias, né, a impotência e a pressão por descobrir culpados, né, empurrada por aquela obrigação das televisões de notícias de ficar dias e dias falando do mesmo assunto, põe em cena as respostas mais imbecis e em curso as ações mais estapafúrdias diante de atos de violência gratuita, né, que hoje, como sempre, pontuam a existência humana. Os ministros do Lula pareciam cegos num quarto escuro, lá balbuciando frases vagas sobre pobreza, desigualdade e o resto daquela cartilha de sempre a respeito do ataque à creche de Blumenau. Esses casos são sempre um problema para essas mentes amestradas, né? Primeiro, porque eles são a negação ao vivo da lenda do bom selvagem russoniano, aquele que é o capitalismo que perverte, né, que está na gênese da mitologia da esquerda moderna. Admitir que a maldade existe em si, que não precisa ser causada, né, é coisa que não foi ensinada para esse pessoal. E eles não costumam raciocinar com autonomia. Para eles, é preciso negar tudo aquilo que a humanidade sabe desde os primeiros registros que fez da sua aventura nesse planeta lá no Velho Testamento. Porque o senso comum, que é no que se baseiam esses registros, é precisamente aquilo que a ideologia nega. E nega porque essa dimensão da existência, que é a do incompreensível, a do imprevisível, a do inevitável, é a que conduz a humanidade para a religião, né? Essa outra inimiga da ideologia. Não, gente, religião e ideologia não são irmãs gêmeas, né? Elas são mutuamente excludentes, porque uma empurra para a ética, que é o departamento que trata do que deveria ser e não do que é, e a outra prega exatamente a superação do limite ético, de todo e qualquer limite ético, desde que em nome da verdade verdadeira. Daí a reação dessas autoridades a esse tipo de evento descambar sempre para o absurdo, como eu estava ouvindo ainda ontem o Flávio Dino falando desse assunto. Mas tem alguns textos, gente, que me voltam à mente sempre que essas tragédias se repetem. O primeiro deles é um do Tocqueville, que eu reputo como um agudo psicanalista das instituições, naquele livro clássico dele, A Democracia na América. E eu chamo ele de psicanalista das instituições porque o método genial dele não era apenas o de descrever aquilo que ele estava vendo lá, as instituições que ele estava estudando, mas projetar que efeitos aquelas regras novas e revolucionárias, né, de organização da sociedade, que tinham só 41 anos naquele momento que ele estava estudando elas, né, que efeitos aquelas regras produziriam no comportamento das pessoas submetidas a elas. O primeiro dos textos do Tocqueville que me sugeriu uma explicação para esses ataques sanguinários a esmo, quando eles ainda eram uma particularidade exclusiva dos Estados Unidos, vem dos capítulos que ele dedica à onipotência da maioria nas democracias. Eu passo a ler. O pensamento é um poder invisível e evasivo que desafia todas as tiranias. Os soberanos mais absolutos da Europa não podem impedir que certos pensamentos hostis à sua autoridade circulem secretamente nos seus estados e até mesmo nas suas cortes. Mas o mesmo não acontece na América, e a razão é simples. Não existe um monarca absoluto que possa reunir nas suas mãos todas as forças da sociedade e vencer a resistência como uma minoria que tenha o direito de fazer leis e de executar essas leis pode fazer. Um rei dispõe apenas de um poder material que age sobre as ações das pessoas, mas não pode controlar a vontade delas. Já a maioria, numa democracia, está investida de uma força ao mesmo tempo material e moral
que atua sobre a vontade tanto quanto sobre as ações e que impede ao mesmo tempo o fato e o desejo de produzir o fato proibido. Sob o governo absoluto de uma única pessoa, o despotismo, para atingir a alma, golpeava rudemente o corpo. E a alma, escapando desses golpes, ergueu-se gloriosa acima dele. Mas nas repúblicas democráticas, a tirania deixa o corpo e vai direto para a alma. O mestre não diz mais, você pensará como eu ou vai morrer. Ele diz, você permanecerá entre os homens, mas perderá o seu direito à humanidade. Quando você se aproximar dos seus semelhantes, eles fugirão de você como um ser impuro. E aqueles que acreditam na sua inocência, mesmo estes, vão te abandonar, pois também eles passariam a ser evitados se aceitassem você. Portanto, vá em paz. Eu deixo a sua vida para você, mas será uma vida pior que a morte. Depois que eu passei por esse capítulo do Tocqueville, ele me voltava na cabeça toda vez que um maluco perpetrava mais um desses suicídios à americana, saltando da sua exclusão absoluta com um morticínio a esmo em busca do tiro que ia lhe dar a paz final. E mais consolidou-se essa explicação na minha cabeça quando aquele skill da esquerda em instrumentalizar os defeitos do sistema construiu, a partir desse defeito em particular, a ditadura do politicamente correto, que reduziu as primeiras gerações do terceiro milênio a um grau de servidão inédito em todos os milênios precedentes. O resto, na minha cabeça, corria por conta da mídia e da obrigação que ela tem com a má notícia. Todo psicopata do mundo, eu pensava lá com meus botões, ao ver noticiado um caso como esse, encontrava nisso um caminho interessante de sair dos seus desesperados anonimato e isolamento, e partia para um suicídio criativo desses. Mas havia ainda uma outra evolução do lado trágico do bicho-homem, de que o Tocqueville também viu a semente, que evoluiu rapidamente para processos mais próximos desse mundo de que eu fui testemunha. Ele tratou assim o componente religioso que ele via como inseparável da democracia americana. Aspas de novo. Quando a religião é destruída no seio de um povo, a dúvida se apossa das partes mais altas da inteligência e meio que paralisa todas as outras. As pessoas se habituam a não ter senão noções confusas e cambiantes sobre as questões que mais interessam, passam a defender mal as suas próprias opiniões ou mesmo acabam por abandoná-las. E como se desesperam de poder por si mesmas resolver os grandes problemas que a natureza humana apresenta, acabam por reduzir-se a nem tentar fazê-lo mais. Essa condição não pode deixar de atormentar as almas e de acabar por se apossar das próprias fontes da vontade, e assim de preparar os cidadãos para a servidão. Não apenas ocorre então que os cidadãos deixem de que tomem a sua liberdade, frequentemente são eles que a entregam. Quando não existe mais autoridade em matéria de religião e nem em matéria de política, os homens se apavoram com essa independência sem limites. A agitação perpétua de todas as coisas passa a inquietá-los e a cansá-los. E por isso, de minha parte, eu duvido que o homem possa jamais suportar ao mesmo tempo uma completa independência religiosa e uma completa liberdade política. O que me leva a concluir que, se não existe fé, é preciso que ele se entregue à servidão. E que, se ele for livre, é porque ele crê. 50 anos depois desse texto, o Dostoiévski publicaria, nos Irmãos Karamazov, o conto do personagem Ivan para o seu irmão Alyosha, passado em Sevilha, na época da Inquisição, no qual o grande inquisidor, que era um velho cardeal,
se depara com Jesus Cristo de volta à Terra e vê nele uma ameaça ao esquema de poder que fora criado em nome do Cristo. E aí ordena a prisão e a morte dele na fogueira. E chega à sua terrível conclusão. Aspas de novo. É permitido a todo indivíduo que tenha consciência da verdade organizar a sua vida como bem entender, de acordo com os novos princípios. Nesse sentido, tudo é permitido. Como Deus e a imortalidade não existem, é permitido ao homem novo tornar-se um homem-Deus, e que seja ele o único no mundo a viver assim. Passados outros 50 anos, com o Lenin e a sua revolução bolchevista pelo meio do caminho, o Jean-Paul Sartre retoma a ideia do Dostoiévski no seu O Existencialismo é um Humanismo. Dostoiévski escreveu que se Deus não existe, tudo é permitido. Esse é o ponto de partida do existencialismo. E foram as elucubrações do Sartre em torno da ideia do Dostoiévski que justificaram o terrorismo praticado em nome de uma verdade para atingir a qual tudo era permitido, que ensanguentou o século XX e invadiu de sola o terceiro milênio. Morto o sonho e afogada a antiga verdade nos banhos de sangue em que essa libertação de todos os limites éticos historicamente resultou, sobraram só os banhos de sangue. Sobrou só essa volúpia da morte inteiramente dispensada de qualquer tipo de justificação. E é essa história, gente, que em Blumenau e em todas as outras Blumenaus de todos os quadrantes do globo se vem repetindo como tragédia e como farsa.